amarela conhecida pelos fósseis. É a ilha onde as 4 estações do dia deixam entrar o maior sol do arquipélago. Na vigia da simplicidade, uma morada idílica na Baía de São Lourenço. São as coisas mais simples que constroem a nossa felicidade. Provar a beleza de Santa Maria, a primeira a ser avistada. É o património mariense, numa ilha onde a simpatia dos humanos é também o ouro dos que a escolhem. Uma ilha que tem como mais bonito deserto a grande presença do divino. Olá, boa tarde, bem-vindos a esta sessão chamada A Vida Etérea em Santa Maria. A Sancha já nos vai explicar o que é isso da vida etérea em Santa Maria. E eu gostava de apresentar a Sancha. Eu tenho o gosto de conhecer a Sancha há muitos anos. Difícil definir o que é que a Sancha faz, ela vai nos explicar, porque a Sancha tem muitas praias. E uma das praias é na área dos conteúdos, produção de conteúdos, maneira de contar histórias desses mesmos conteúdos e, portanto, a Sancha é sempre uma caixinha de surpresas. E, portanto, eu começaria mesmo por aí, dando as boas-vindas e é um gosto receber aqui no Bluefest e perguntar à Sancha o que é isto da vida etérea em Santa Maria e conte lá e partilhe essa experiência que nos seguramente entusiasma e que nos impele a ir visitar, para quem não conheça. Pedro, antes de mais, deixe-me agradecer-lhe o convite e dizer-lhe que é uma grande honra estar aqui na sua primeira edição do Bluefest e não só como CEO e mentor de toda esta ideia que vem já da energia que tanto tem dedicado ao Greenfest, mas agora ao Bluefest, a primeira edição dedicada ao amor dos oceanos, tema que me é muito querido, porque nessa caixa de surpresas que fala dos meus conteúdos, talvez a palavra que eu mais uso é a atlanticidade. Portanto, hoje vir aqui falar de mergulho e deste mergulho que eu vivi em Santa Maria é com grande gratidão que o faço. E era a Sancha que estava naquele mergulho, pareceu-me ou não? Era. Aquele vídeo, por acaso fui eu que filmei, foi uma experiência que eu fiz para o público, para o Jornal Público, para o suplemento do Fugas em Santa Maria e eu tenho grande humildade e reconheço que seria de uma ousadia imensa eu ter palavras no dicionário para descrever o que foi aquele mergulho. E daí eu usar o lado etéreo, porque o mergulho a ver as jamantas no Deep Blue, em que não há limite, nós não temos rocha à volta na Baixa do Ambrósio, e as jamantas vêm do difuso, quase que vêm de uma dimensão que não é a nossa, quando circulamos aqui à superfície da Terra. Elas voam, não voam? Elas voam, elas esvoaçam, eu costumo dizer que elas esvoaçam. Mas o título foi muito fácil de identificar, porque o mergulho a ver jamantas é uma ode ao etéreo. E quando eu digo isto, talvez seja inspirada por uma grande palavra que também me acompanha muito nos conteúdos, além da atlanticidade, que é o silêncio. E eu acho que aprendi a magnitude do silêncio com o meu querido amigo Tolentino Mendonça, que hoje em dia está grande guardião dos livros da Biblioteca do Vaticano,
um dos grandes homens da minha vida, grande mentor espiritual e um grande humanista do século XXI, sem qualquer dúvida, e ele ensinou-me a apreciar o silêncio. E a viagem do mergulho acaba por ser um estado em que estamos connosco próprios, que estamos com o divino e que estamos ali em silêncio, com alguma adrenalina adjacente, porque é um desporto que não é fácil para qualquer pessoa, e também quero mais à frente deixar esse registro. Quem tenha medo de mergulhar, eu quero deixar aqui o meu testemunho, que eu era a coisa que mais tinha receio, era de ultrapassar esta viagem de conseguir mergulhar com garrafa. Tiro-me de aviões, faço muitas coisas radicais, mas o mergulho era de longe, Pedro, a mais difícil. Até que tropecei num açoriano, que foi o Bernardo Brito Abreu, que na altura era instrutor, hoje em dia ele pertencia à Meirinha, vive nos Açores, tem um projeto lindíssimo que é o Pico do Refúgio, foi lá que eu fiz as minhas aulas todas, que é um projeto... O Bernardo que é arquiteto. É arquiteto também, ia contar agora, e agora curador, e o Pedro conhece-o também bastante bem, e foi o Bernardo que, depois da morte do meu pai, me ajudou a ultrapassar esse medo. E de facto este mergulho de Santa Maria foi a primeira vez que eu vi a Jamanta, já tinha ouvido muito falar o Bernardo e o Fausto, que é irmão, que também esteve muito ligado ao Governo dos Açores, o número 3 do Governo dos Açores, mas que me falavam muito do mergulho da Baixa do Ambrósio, e eu era assim uma coisa longínqua até ao dia em que cheguei a este mergulho. E de facto, Pedro, é muito difícil eu conseguir descrever por palavras, tal como já referi no início, mas há um confronto com o nosso eu maior. Eu acho que nós somos espírito e somos corpo. Eu sempre me senti mais espírito do que corpo, tenho alguma dificuldade até às vezes de ambular neste planeta Terra e no estado em que andamos, com tanta volatilidade, com tanto ego, com tanto consumo. E aqui entra outra vez o meu elogio ao trabalho do Pedro, porque acho que o Green Fest e o Blue Fest acabam por ser megafones e holofotes de causas que são obrigatórias neste momento no que atravessamos. É um fórum de partilha de boas práticas e de ideias e que seja inspirador, que nos toque, que inspire outros e que sejamos inspirados. Eu chamei isto também um bocadinho polinização cruzada, como as abelhas que andam, e acho que podemos polinizar-nos um bocadinho uns aos outros com estes ideais e com estes valores. Eu achei muito interessante quando me convidou, porque de facto estamos a falar de mergulho nos Açores, que é assim uma paixão que eu tenho, não sei explicar. E as Jamantas era um objetivo que eu tinha desde miúda, porque quando se pergunta aos miúdos o que é que eles querem ser, sai muito o leão, o cão, o gato, o cavalo, e eu desde miúda queria ser uma Jamanta. E de facto elas esvoaçam, Pedro, elas são os animais com 400 quilos, podem ir até aos 400 quilos e podem ter 3 metros, quase 4 metros de asa a asa, há bocadinho falava em esvoaçar, de asa a asa, e são animais que vêm no difuso do Deep Blue, portanto do infinito do azul, e de repente vêm, e no meu primeiro mergulho eu tive à volta de 45 jamantas, mais ou menos, e elas são muito curiosas, elas vêm ter connosco, são muito curiosas, brincam, passam por cima, passam por baixo, elas vêm muito perto, o Pedro... Quem mergulha não pode esbracejar os braços, todo o movimento que nós fazemos é pelas pernas, pela respiração e também com o movimento de toda a artilharia de mergulho, a garrafa, o colete, etc. Mas há todo um respeito à Jamanta e elas são muito brincalhonas e passam muito perto e os olhos, elas olham para nós, é magnético. E isso passava-se a que profundidade, nesse caso desse mergulho? Quando se chega à Baixa do Ambrósio, e eu mergulhei com a AU Diving do Stefan Errath, que é um alemão que eu adorei, eu contactei as empresas todas quando quis mergulhar a Santa Maria, que é assim a Ilha Amarela, a Ilha do Sol, aquela que apareceu primeiro no arquipélago açoriano e que foi formada há 8 mil milhões de anos. E quando fui a Santa Maria já sabia que ia para uma ilha muito fácil a nível relacional e humanista, porque eles são muito simpáticos. De todas as ilhas, e eu sou uma fã dos Açores, eles são extremamente simpáticos e enaltecem-se e são conhecidos por essa simpatia. Mas o Stefan é um alemão que agarrou na empresa que foi pioneira do mergulho da Baixa do Ambrósio, que era de outro estrangeiro, e ele tem umas regras, Pedro, muito particulares. Primeiro, só leva 8 pessoas no barco.
Se o Pedro for num barco com 20 pessoas, tem que ir descer a ver o mergulho, está agarrado ao cabo, e se for o último do cabo, portanto ficar mais à superfície, vai ver imensas bolhas e pode não ver jamantas nenhumas. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu quando comecei a descer a primeira vez no cabo, vi logo algumas jamantas a 4 metros, portanto isto é possível até fazerem snorkeling. Quero deixar aqui aos nossos ouvintes e à nossa audiência que quem tiver medo de mergulho pode fazê-lo através de snorkeling, mas nunca é a mesma experiência do que estar a 20 metros. Esta experiência das quase 50 jamantas que se aproximaram, nós deveríamos estar aí a uns 15 metros nesse dia. Eu aconselho a quem vai a Santa Maria marcar sempre uma viagem de 5, 6 dias, porque o tempo nos Açores tem aquela dicotomia das 4 estações do ano no dia e podemos apanhar 4 dias a chover e não podemos sair do Porto. Outra coisa muito importante que eu acho que este mergulho tem é que está apenas a meia hora da Vila do Porto. E estando a meia hora da Vila do Porto, também pode ver as jamantas no Princesa Alice, que é uma área que está entre o Pico e o Faial, mas aí demora 2 horas e meia lá a chegar. Pois, são umas milhas náuticas ainda do Pico, nomeadamente, ainda não é tão perto, não é? Não é tão perto. Eu adoro estar no mar, mas se vamos para mergulhar de manhã e à tarde, porque podemos ver 4 como podemos ver 50. Isto é como um totolote. Eu tive muita sorte e vi muitas jamantas quando lá estive. Mas é de uma... E sabe qual é a melhor altura do ano? Ou... Eu escolheria junho, julho ou setembro. Agosto tem muita gente, os barcos vão muito cheios. Eles têm, todas as empresas que operam em Santa Maria têm slots de tempo, podem estar 1 hora na Baixa do Ambrósio. Eu, quando os contactei, o Stefan Errat da Wahoo Diving respondia prontamente e gostei muito da postura dele, de desviar da rota, é apenas meia hora até chegar à Baixa do Ambrósio de barco, mas desviava da rota para ir apanhar plástico que via ao longe no oceano, portanto completamente alinhado com os valores que temos aqui. Não é um negócio de turismo, também é, mas é também uma missão de mostrar com imensas regras o que é o mergulho, porque o mergulho de facto é ver a beleza das jamantas, mas é muito mais do que isso, é aceder a outra dimensão, Pedro, muito espiritual, da qual eu não tenho palavras mesmo para descrever, porque seria uma arrogância enorme. Mas isso transformou-a? Que impacto é que tem em si, Sancho, o antes e o depois do mergulho com as jamantas, ou dessa sensação do etéreo? Transformou, claro, porque eu acho que nós vivemos num mundo veloz, numa vida rápida e cada vez a tropeçar mais no vazio, numa sociedade que não para pensar, para refletir, não é? Que se refugia no consumo. E quando eu me deparo com beleza imensa daquela dimensão, nós chegamos cá acima, a primeira vez que eu vi as jamantas e cheguei cá acima, eu emocionei-me e chorei, e a equipa toda perguntava-me, e só havia alemães no barco, eles perguntavam, mas estás-te a sentir bem? E eu estou-me a sentir lindamente, porque provavelmente eu vi no planeta Terra aquilo que eu posso considerar que é o mais próximo de Deus, enquanto humana, enquanto matéria. E foi muito forte, obviamente, há coisas que não se explicam. O Pedro, imagine, o ser humano e humanista, constrói igrejas, e o sentido do belo, não é? Ir ao Vaticano, as igrejas todas, com os lindíssimos Caravaggios de Roma, ou as nossas igrejas, mas depois são construídas pelo homem. E quando nós mergulhamos, e eu sinto isto nos mergulhos quase todos, mas ainda mais neste das jamantas, é como se sentisse que é uma igreja ou uma morada sagrada, mas construída por Deus, o grande Pai, e pela grande Mãe, que é a natureza. Então, e o estarmos de costas para a natureza, essa fatura paga-se? Como é que pode ser feita essa reconciliação, no seu entender, com a natureza? Eu acho, Pedro, e isto já tem vindo num caminho cada vez mais aberto espiritualmente que eu tenho feito no meu percurso. Como o Pedro disse, eu estou na área de conteúdos. Sempre falei da marca Portugal com grande amor à autenticidade, aos restaurantes, aos hotéis, aos empreendedores, às lojas icónicas da cidade, coisas que representam a marca Portugal, mas cada vez mais tem que haver um propósito em cada um de nós. Eu não vou salvar o mundo sozinha, nem vou dizer a todos os meus seguidores para fazerem, atuarem na vida com pequenos gestos que transformem.
Mas como a Ana Filipa Sobral, grande bióloga, que é uma matriarca dos Açores, que até criou o projeto de Manta Cataloga Açores, patrocinado também pelo Oceanário, em que ela tem uma frase que eu acho uma delícia, que é preciso estar perto, é preciso uma relação emocional com o oceano, com estes animais, com as ondas, como é o caso dos surfistas, por exemplo, para podermos defender. Por isso, o que eu acho que cada ser humano tem que fazer é pequenos gestos de modificação das suas vidas, seja a ver com a civilidade, que é habitarmos no planeta com responsabilidade, reciclarmos, fazermos todas essas pequenas tarefas de envolvente do nosso dia-a-dia que não perturbem o planeta. E uma coisa que eu acho muito importante ainda mais, e se calhar muita gente não sabe isto, toda a floresta do oceano limpa muito mais dióxido de carbono, o Pedro fala muito nisto, do que até as florestas à superfície, tropicais, portanto... As pradarias marinhas. O oceano é pulsante, é urgente, não é? E então, como lhe digo, Pedro, eu não vou salvar o mundo, mas posso ser voz de pequenas mudanças. Ao dizer eu sozinha, não posso salvar o mundo, mas pode salvar o seu mundo. O meu mundo vai-se salvando todos os dias e eu acho que mergulhar é salvífico. É como ler muitos poetas, é como ouvir muitos dos meus compositores do coração, entre eles o Mahler, que eu adoro, ou Mozart, ou Handel, é muito salvífico. E eu acho que quem mergulha vem diferente do mergulho. E por isso é que a pessoa põe as suas suprarrenais em adrenalina, porque de facto mergulhar contraria um pouco a nossa realidade, que é ser humano, e estar à superfície e a respirar, não é? Nós não somos feitos para ir lá para baixo, como por exemplo as jamantas, que vão a 2000 metros de profundidade, mas vêm cá acima para conseguirem fazer o degradê da sua respiração e vir carregar baterias, mas eles vão a muitos metros de profundidade. E eu vi o meu mergulho das jamantas um bocadinho como são bolsas de oxigênio onde eu vou respirar, tal como a muitos espaços da cultura, ir a um concerto da Gulbenkian. Portanto, para mim, mergulhar é uma experiência puramente espiritual e por isso é que eu acho que quando escolhi o título do artigo dos Açores, tinha que ter algo divino e sagrado e daí escolher a palavra etéreo, porque é algo que não se toca, mas que se sente. Depois desse mergulho, mergulhou na cidade, na vida urbana, presumo. Sim, foi difícil. E qual é o próximo mergulho? O oceânico. O oceano. Eu gostava muito de voltar à Baixa do Ambrósio outra vez, gostava muito. E agora com o Covid não podemos viajar, mas eu sempre viajei muito e faço muitas viagens sozinha e com muitas experiências deste género. E agora com o Covid estou há 2 anos. Eu quando fiz este mergulho da Baixa do Ambrósio já não mergulhava há algum tempo e foi difícil porque há toda uma técnica que temos que ir cientes. Não é eu acho que quem mergulha de maneira irresponsável e vai na maior, eu sou maior, não é preciso ir com o sentido de responsabilidade, porque nós estamos presos à vida pela nossa respiração, Pedro. E é muito intenso, porquê? Porque nós estamos no nosso silêncio, estamos com o nosso eu e ouvimos a nossa respiração, a nossa pulsação, estamos completamente sozinhos, só podemos... Agora acho que há umas máscaras novas que se fala, tipo walkie-talkie, mas eu ainda não experimentei. Mas nós falamos por gestos, estamos um bocadinho abandonados ou não, entregues, neste caso entregues a nós próprios. E a relação mais importante que nós temos no planeta Terra é connosco próprios. Podemos ter uma grande família, podemos estar rodeados de pessoas, mas a grande ligação é connosco próprios e eu acho que o mergulho nos dá isso. Dá-nos essa realidade e essa conexão e o sentido do sagrado. Mesmo alguém que não acredita em Deus, eu por acaso tive uma educação católica, mas tenho uma visão da religião e do viver o sagrado e a nossa espiritualidade de uma maneira muito ecuménica. Por exemplo, quando fui a Bali, senti que os hindus são o povo que eu mais senti na pele e nas vivências do dia-a-dia, que eles vivem na sua sociedade o sentido do sagrado e do amor ao outro, porque vejo muito as nossas vidas e a minha vida. Eu estou na vida para fazer feliz o outro e para estar ao serviço do outro e para defender aquilo que temos de mais de bonito e de mais sagrado, que é um planeta
que nos foi dado completamente virgem, puro, pulsante, com todos os recursos, e que o ser humano, ao longo de muito tempo já, e nota-se muito desde a Revolução Industrial, que tem sido um desparasitar de muita coisa, desde a Amazónia até aos oceanos, não é? Acho que estas reflexões filosóficas e sentido da vida e do como e do porquê das coisas levar-nos-iam seguramente muito, muito longe. Deixa-me voltar só a um ponto de impacto, por exemplo, nos seus projetos profissionais. O que é que está na calha? O que é que está na calha? O que é que podemos esperar da Sancha? Eu lembro-me de várias das suas fases, digamos, e projetos profissionais. A cidade, muito ligadas à cidade. Muito ligadas à cidade. A cidade na ponta dos dedos. Sim. E o que é que vem aí? E depois desses mergulhos e de contraste de mergulhos, o que é que... É curioso o o Pedro estar a pegar nisto, porque nós não falámos nisto, mas de facto há uma separação desde o mergulho de Santa Maria. E eu acho que a prática do mergulho e a dimensão que o oceano dá a todos nós, que mergulhamos e que simplesmente vamos à praia, é de expansão. E neste momento, Pedro, o que eu sinto é que há um sentido de expansão. Não lhe sei ainda dizer em concreto para o que é concretamente, mas há um sentido de direção e há um sentido de responsabilidade, de propósito, de que tem a voz e o talento da comunicação e todos os meus conteúdos e o que eu fiz tem que estar ao serviço. Toda a gente sabe que eu falo muito de hotéis e de restaurantes, o que é fantástico para a marca Portugal, mas há algo muito maior que é o planeta e o oceano que também chamam por mim e já está a acontecer porque eu estou aqui no privilégio de conversar consigo. Mas, olha, a última entrevista que eu dei, elas escolheram para a frase "está tudo por acontecer", que é uma frase do Alberto, e eu acho que está tudo por acontecer e vou também encaminhar numa direção muito específica de serviço, mas também estar aberta ao que é que a vida, o universo e esta dimensão que nós não vemos me vai trazer e onde me vai colocar. Porque acho que da mesma maneira que nós mergulhamos e nos entregamos, à confiança da parte técnica do mergulho, mas também à coragem e à proteção do risco que tem o mergulho, é também entregar-nos onde é que vamos ser colocados, porque eu acredito nessa dimensão, que chegamos para servir também e somos direcionados. O tempo voa, estamos quase a chegar ao fim. Eu gostava de ter também algumas dicas, isto é, extra conversa. Fico com muita vontade, e se calhar muitas outras pessoas confesso que não conheço Santa Maria, conheço Açores, algumas das ilhas, e é sempre uma descoberta. Cada viagem aos Açores é sempre uma enorme descoberta. Tem dicas também para dar de todos os Açores e todas as experiências com a natureza nos Açores, nestas ilhas tão verdes? A maior dica que eu dou, a primeira logo, é não vão bater ilhas. Agora vou aos Açores 9 dias e vou a 3 ilhas ou 4, não façam isso. Na minha perspectiva, eu acho que é preciso estar, é preciso sentir a pulsação daquelas moradas vulcânicas e das gentes dos Açores, que são ainda pessoas muito puras, longe das cidades e que têm cada uma aí na sua ilha o seu formato. Por isso é estar, ir, quando se vai aos Açores, ir por o tempo que escolherem, seja uma semana ou 3 semanas, vão só para uma. É a maior dica que eu dou. Depois, relativamente a Santa Maria, sem dúvida, e visitar os Açores longe de agosto, sem qualquer dúvida, Pedro, ir longe de agosto, porque hoje em dia é o mês mais concorrido e já está muita gente. Eu, quando comecei a ir aos Açores, não havia ninguém. Isso nota-se muito nos restaurantes, que vê-se filas cá fora, muita espera. E, sem dúvida, ir desbravando cada ilha. As que mais me tocam o coração é, sem dúvida, São Jorge e as Flores. E Santa Maria, agora pela Baixa do Ambrósio. É, Pedro, sem qualquer dúvida, das melhores experiências que eu alguma vez tive na vida, se não a melhor, e olha que eu já viajei bastante, e a mais magistral que eu vivi nos Açores. E cada ilha tem a sua beleza. Não vamos dizer que nenhuma é melhor que outra. A Sancha falou na Ilha Amarela, Santa Maria. É a Ilha do Sol porque é a que tem mais sol e de todas. Hoje vem com a camisola amarela da Ilha de Santa Maria.
Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Pedro. Foi um gosto conversar consigo, Sancha. É tudo bom. Obrigada. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado.